Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Mas um dia de muita alegria para mim, estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Quero também cumprimentar todos que estão nos visitando nessa noite, sejam muito bem-vindos. Como o pastor já disse, a casa é nossa, vocês fazem parte dessa família de Cristo e já fiquem conosco aqui, tá bom? Vamos cultuar a Deus juntos aí até Jesus voltar. A casa é sua. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui junto com vocês nessa noite. Agradecer a Deus imensamente pelo amor dele que nos sustenta e a sua misericórdia, que é o motivo de não sermos consumidos a cada dia. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 37. Nós vamos ler 4 versículos, a partir do versículo 3, na versão Almeida Corrigida e Fiel no telão, tá? Aleluia. Versículo 3. Todos encontraram? Aqueles que desejarem, fiquem de pé. Aqueles que desejarem, permaneçam sentados. Da forma que você sentir alegria e prazer em estar na presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos de número 37, versículo 3, diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém. Oremos ao Senhor. Deus, nós te damos graças pela tua santa palavra, que é alimento vivo para nossa alma. E nessa hora, nós te convidamos, Espírito Santo da verdade, da sabedoria, do conhecimento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque chegamos aqui nessa noite com um único propósito, de adorar o Rei dos Reis e sermos instruídos para que crescermos em graça e em conhecimento, assim como cresceu teu Filho Jesus Cristo nessa terra. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de iniciar a mensagem, eu quero trazer para você uma ilustração. Quantos aqui já foram? Hoje pela manhã, ministrando na outra congregação, eu fui corrigida sobre as cachoeiras, que eu não sei identificar os nomes. Quantos aqui já foram em Presidente Figueiredo e já viram aquela cachoeira que tem um paredão assim de bem alto? É a do... Quem me ajuda? É a do santuário? É? Que é a maior? Que tem um paredão de pedra e de lá desce aquela cachoeira linda. Você imagina um lugar, e eu quero que coloque aqui a imagem, as cataratas do Niágara, que fica na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Eu quero que você imagine aquele paredão lá de cachoeira, de um lado, do outro, de um lado e do outro. Você está vendo? Ali no meio só tem pedras e corredeira forte. Quem cai aí sobrevive, irmão? Não, irmão, morre na hora. Mas vamos lá, imagina esse lugar aí. E aí, conta-se que um homem esticou um cabo de aço de uma ponta para outra. Um cabo de aço. E em seguida, esse homem atravessou andando sobre o cabo de aço. Ele foi e voltou do outro lado. Era um profissional, um equilibrista ali, né? Um profissional que fez isso. A multidão aplaudiu.
Claro, como não aplaudir? Porque tem, como é um local turístico, fica um local onde as pessoas podem ficar aí admirando. A multidão aplaudiu, e aí aproximou-se dele uma senhora que estava lá no meio do povo. Aquele homem perguntou: a senhora acredita que eu posso atravessar novamente? E aquela mulher respondeu: sim, claro, acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Imagina, ele ia atravessar com um carrinho de mão. E aquela mulher: sim, acredito que você pode. A senhora acredita então que eu levando esse carrinho, eu consigo atravessar com uma pessoa dentro desse carrinho? E ela disse novamente: tenho certeza que sim, o senhor acredita. Eu acredito que o senhor pode fazer isso. Então, aquele homem diz para aquela mulher: a senhora poderia, por favor, entrar no carrinho? Qual foi a resposta dela? É claro que não, de jeito nenhum. Você entraria? Sabe por quê? Ela acreditava que ele era capaz de fazer tudo aquilo, mas ela não confiava nele. Ela acreditava, mas ela não confiava. E aí eu faço a pergunta para você: quantos aqui acreditam que Jesus é o Salvador? Mas você confia que Ele pode mudar a tua história? Levantar aqui a mão na igreja é fácil, mas quando a despensa está vazia lá em casa, eu adoro e tu visita a minha família, né? Você consegue adorar quando está tudo dizendo não? Olhe para a pessoa mais linda, como o pastor disse, porque você se arruma bem para vir, mais cheirosa também. Cheira aí, moça, está cheirosa mesmo, tá? Aí você declara na vida dela o que nós acabamos de ler no Salmos 37. Fala para ela assim, com aquela voz de profeta, diz assim: confia, entrega e descansa. É isso aí o que o Salmo 37 diz para nós. Confia, entrega e descansa. O Salmo 37 ele fala basicamente isso. E é interessante que geralmente os salmos de Davi, eles são orações. É ele falando com Deus, é ali aquele momento de entrega, como lá no Salmo 51, ele começa a declarar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas o Salmo 37 não é uma oração. Ele está falando aqui para alguém, e é para mim e para você. Ele está falando diretamente para nós. Os Salmos 37, ele está dizendo para você: Marcelo, confia no Senhor e faz o bem simplesmente. Marcelo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer. Marcelo, descansa e espera nele com paciência, porque o que é para acontecer na tua vida vai acontecer. Mas a gente vai falar primeiro de confiança. Nós já vimos que nem sempre o fato de eu acreditar significa que eu confio. Aquela mulher acreditava ou não acreditava que aquele homem era capaz daquilo? Ela acreditava, mas ela confiou para entrar no carrinho? Como é que está a tua confiança em Deus? Acreditar, eu sei que você acredita, por isso que você está aqui cultuando a Ele. Mas você tem confiado plenamente nele? Irmãos, muitas pessoas dizem confiar em Deus. Muitas pessoas dizem e sabem que Ele reserva o melhor para mim e para a tua vida. No entanto, são poucos aqueles que conseguem ter essa confiança
plena, total, sabe? A maioria de nós só recorre a Deus quando a coisa está difícil, para pedir ajuda, sem nem sequer acreditar nas obras que Ele fez na terra. Você concorda comigo que você só confia em quem você tem intimidade, sim ou não? Uma pessoa que você acabou de conhecer, apesar de você saber que ela é uma pessoa de um bom caráter, uma boa índole, você vai abrir teu coração para ela? Não. Você conta para qualquer pessoa os teus segredos? Você só conta para quem você confia. Quantos aqui nessa noite estão aqui hoje e já fizeram um dia a escolha de vir à frente da igreja e entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Todos. Tem alguém aqui que não é evangélico, que nunca tomou essa decisão de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Tem alguém assim aqui? Não? Todos já tomaram essa decisão um dia. E eu te pergunto, além de Senhor, além de Salvador da tua vida, você realmente já procurou conhecer quem é a pessoa de Jesus para você? Ou você acha que Ele é somente aquele que pode todas as coisas? Ele é o Filho de Deus. Nós sabemos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas você já procurou buscar na palavra, nos evangelhos, através dos apóstolos que escreveram, Paulo, Pedro, o caráter de Jesus verdadeiramente? Como era? Como foi o ministério dele nessa terra? Não só de uma forma superficial, mas algo que realmente te remeta a ter intimidade com ele. Você sabia que Augusto Cury, que é um grande psiquiatra, ele era ateu, e ele se converteu estudando a personalidade de Jesus através das escrituras? Ele foi para Jerusalém, ele foi lá onde tinham os escritos, porque ele achava incrível. Ele começou a ler a Bíblia, ele disse: não é possível que esse homem tivesse esse caráter tão maravilhoso. E tendo a certeza de que ele foi homem na terra, porque tem comprovação de que Jesus nasceu, viveu e morreu nessa terra. Muita gente coloca Jesus como um ser espiritual, porque ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Filho, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele é aquele que João disse lá no capítulo 1, versículo 14. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Vamos lá, pessoal da mídia, atenção aí tá? É muito versículo hoje, atentos. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeira coisa que você tem que tirar da tua vida é o mito de que Jesus era um dos super-heróis da Marvel. Ele não era um super-herói. Ele se despiu da sua vida gloriosa de ser ali o Filho de Deus, unigênito, lá no céu com o Pai, e ele aceitou a missão de vir à terra como homem, tá? Vamos parar com esse negócio de colocar Jesus num pedestal. Jesus foi homem como eu e você. Ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ele sofreu quando Lázaro morreu, porque era amigo dele. Quando um amigo seu morre, você chora, você sofre. Jesus foi 100% homem. Ele nasceu de uma mulher de parto natural.
Enquanto ele esteve na terra, nos seus 30 e poucos anos, ele foi homem como eu e você. Ele não se prevaleceu da divindade dele enquanto esteve na terra. Hoje, a Bíblia nos garante que ele ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Ele está lá agora. Mas durante o ministério dele na terra, ele caminhou a pé nessa terra. Então vamos olhar para Jesus como alguém que não se prevaleceu da divindade dele, como alguém que tomou decisões todos os dias de viver o propósito do Pai na terra. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Para eu confiar, além de acreditar, eu preciso ter intimidade com Ele. Tem pessoas que vêm na igreja, vai daí para a igreja, não sente nada. É como esse ar-condicionado aqui em cima de mim, uma geladeira. Não consegue sentir a presença de Deus. E nós vamos chegar lá, por que que não? Por que não sentir aquilo que é tão real? Durante seu ministério, Jesus deixou de ser Deus para ser homem. Mas ele assumiu a natureza humana, abrindo mão temporariamente de seus privilégios como Deus. Ele abriu mão. E a Bíblia fala a história de Jesus. Agora é tão maravilhoso ver o cuidado do Espírito Santo ao relatar o testemunho da vida de Jesus, que ele não vem colocando Jesus como alguém, olha, bonitinho, com 1 mês, ele fez, com 2 anos, ele andou. Não, o Espírito Santo é um propósito. Então, primeira coisa que você tem que aprender, com Jesus nunca teve mimimi, nhenhenhê. A Bíblia só vai dizer lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, é o primeiro momento que se fala de Jesus, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Pais, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Um dia eu ouvi da nossa líder de crianças que uma mãe, para colocar a filha de castigo, ela proibia a filha de vir para a igreja no domingo. Você está de castigo, você não vai para a igreja. Você já imaginou o que é isso? Porque quando ela chegava em casa, ela contava que a escolinha lá embaixo, a salinha das crianças, era muito legal. Eu gosto de dançar, de brincar, de ouvir a historinha da Bíblia. E como ela via a euforia dela, fez malcriação durante a semana, não vai para a igreja domingo, está de castigo. Gente, o melhor lugar para nós trazermos os nossos filhos enquanto crianças é na presença do Senhor, para serem ensinados. Hoje em dia, a maioria dos pais, isso é uma realidade, para se ver livre do filho dando trabalho, entrega o celular na mão do filho, da filha. Esse celular é uma peste. Lá no YouTube vem pornografia, lá no YouTube vem palavrão. Eu até citei lá o caso do pai que sobreviveu ao ataque do filho de 13 anos, que matou a mãe e o irmãozinho de 7. E o que aquele pai disse? Eu perdoo meu filho, eu perdoei meu filho, ele é uma boa criança, ele não teve culpa. A culpa é daqueles desenhos de Free Fire, Naruto, que só ensina a ser filho desobediente, rebelde, que não obedece pai nem mãe, e que quando recebe um não, mata. Então ele disse: meu filho é uma vítima.
eu não vou, eu não quero que o meu filho seja preso. Ele não é um mau menino, ele sempre foi um bom filho, mas a cabeça dele foi corrompida. E tantos aí outros que a gente ouve, que não aparecem muitas vezes nos noticiários. Mas eu já ouvi aqui relato de mães dizendo: pastora, quando eu tomo o celular do meu filho, ele vira um bicho. Ele se transforma porque ele quer ficar no vício. E hoje o pastor Fábio me disse uma coisa assustadora, que os estudos da neurolinguística dizem que, quantas horas, pastor? 4 horas de uma criança dependente ali de um jogo desses, é como se ele tivesse fumado uma pedra de crack. É crack? É o mesmo efeito. Gera uma dependência no cérebro, acelera e ele quer, é como se ele não tiver aquilo. E eu já ouvi mães dizerem isso para mim: quando eu tomo o celular dele, ele se transforma. Enquanto eu não entrego de volta, ele não para de gritar. E eu não estou falando de criancinha não, estou falando já de 10 anos, 11 anos. Jesus não, ele foi ensinado. Primeira coisa que a gente entende aí, precisamos ser ensinados. Por que tem seminário de cura e libertação, seminário de intercessão, encontro com Deus, encontro de líderes, escola de líderes, em breve escola bíblica? Por quê? Porque se eu e você não formos ensinados, nós vamos aceitar qualquer porcaria que vier lá do mundo. Qualquer pessoa que você for numa igreja por aí, você vai ouvir e você não vai saber se está na Bíblia ou não. Você vai receber qualquer coisa. Quem não sabe quem é e onde está e o que precisa, recebe qualquer coisa. Então a gente precisa ser ensinado. E a Bíblia vai dizer em Lucas 2,52: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu e você precisamos crescer em conhecimento da palavra. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente o evangelho de João, eles vão dizer que o ministério público de Jesus durou cerca de 3 anos, porque ele foi batizado com 30 anos, e ali 3 anos e pouco foi o ministério dele. Você pode perguntar: por que tão tarde? Por que ele não começou com 18, com 20, como muita gente já quer? Porque para Deus tudo tem um tempo certo, tem um propósito específico. O tempo que é necessário, Deus sabe, para que a gente seja usado como Ele quer. Durante esse tempo, Jesus foi tendo cada dia intimidade com o Pai, para suportar tudo que Ele ia passar. A Bíblia vai dizer que lá em Marcos capítulo 1, versículo 9, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou, Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus, durante seu ministério, ele foi por toda a Galileia. Está tudo escrito lá, irmãos. É história para os judeus lá em Jerusalém. É história, tem escritos lá que comprovam que Jesus veio. Tem gente que ainda duvida: ah, Jesus é o Filho de Deus. Não, além de Filho de Deus, Ele caminhou nessa terra. Então tudo que Ele passou, tudo que Ele suportou, tudo que Ele venceu contra o pecado, contra as tentações, contra o mal, eu e você também podemos vencer. Nós vamos ter uma série de estudos aqui em breve, chamado Seguindo os Passos de Jesus. Eu sei que você já deve ter visto muito esse tema por aí. Mas por quê?
nós entendemos que precisamos conhecer a pessoa de Jesus verdadeiramente. Se nós nos intitulamos discípulos de Jesus, precisamos conhecer o nosso mestre verdadeiramente, como ele é. A morte de Jesus fez ali todo o seu ministério. Hoje eu não vou falar sobre o ministério dele, mas a morte de Jesus foi por meio de crucificação. Esse era o tipo de morte mais humilhante daquela época. Apenas escravos ou criminosos da pior qualidade eram crucificados em uma cruz. E tem gente que acha bonito uma cruz. Irmãos, me perdoem aqueles que simpatizam do símbolo, eu não gosto. Ah, mas lembra que Jesus morreu? Irmão, foi o pior momento da vida de Jesus, foi aquele ali. A crucificação. Ali onde ele foi humilhado ao extremo. Não era para dar alegria nem prazer para ninguém aquilo não. É um motivo para eu e você reconhecermos a grandiosidade do amor de Deus por nós. A morte, ela não colocou fim no ministério de Jesus. Ele venceu a morte. A Bíblia vai nos dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia, em um corpo glorioso, que era uma indicação do que eu e você vamos viver também se permanecermos em Cristo. Vamos ressuscitar num corpo glorioso, glorificado, que nós receberemos na ressurreição final. Tudo isso eu preciso crer. Aconteceu com Jesus, vai acontecer na minha vida também. O ministério de Jesus continua. E aí é que eu quero hoje trazer essa mensagem para o teu coração. Hoje o ministério de Jesus continua, mas depende da minha e da tua atitude nessa terra. Culto de missões. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem pregado o evangelho? Ou você não sabe o que falar? Eu te pergunto, hoje, antes de te perguntar, eu quero que você leia comigo 1 Pedro 3:21. Jesus veio, nasceu, caminhou, foi tentado no deserto durante 40 dias. Depois, exerceu seu ministério, curou enfermos, libertou cativos, enfrentou fariseus, sacerdotes, enfrentou todo mundo para cumprir o propósito. E ele morreu, mas ressuscitou. E a Bíblia diz: e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e ele estão sujeitos a ele, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Deixa aí, eu pergunto para você: esse Jesus que você diz que já aceitou como Salvador e Senhor da tua vida, é ou não digno de toda confiança? Sim ou não? Irmãos, a Bíblia diz que ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai de Deus. Ele está sentado à direita de Deus. Ele intercede por nós. Romanos 8:34 nos diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha a quem você serve: a um Deus todo-poderoso, a quem se sujeita todas as autoridades, todos os poderes, todas as potestades, os anjos. A ele estão sujeitos todas as coisas, mas porque ele cumpriu um propósito nessa terra. A frase, o reino de Deus está próximo, vai nos falar
de missões. Olha só. Quando João Batista começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Essa frase, o reino de Deus está próximo, fala justamente da presença de Jesus na terra. E aí eu quero que você entenda, porque muitas vezes quando a gente fala assim, vamos fazer um evangelismo em prol do reino de Deus, tem gente que fica olhando, reino de Deus, mas o reino de Deus lá no céu? Não! O reino de Deus está na terra, desde o dia que Jesus nasceu, desde o dia que Jesus começou a exercer o seu ministério terreno. Por isso que João Batista disse: o reino de Deus está próximo, porque já tinha chegado. E é isso que a gente precisa entender hoje, para viver esse evangelho genuíno. É chegado o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, irmãos, eles profetizaram não apenas sobre a vinda do rei messiânico, a vinda de Jesus, mas também daquele que iria anunciar, que foi João Batista. O que João Batista estava dizendo naquele momento era que o reino de Deus já havia chegado na terra. Irmãos, Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele estava falando ali da pessoa de Jesus Cristo, que já estava vindo para iniciar ali o seu ministério. Logo em seguida, Jesus foi batizado por João Batista. Aquilo que lemos, quando o céu se abriu e o próprio Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem se alegra a minha alma. E aí eu te pergunto, diante de tudo aquilo que lemos na palavra de Deus, você verdadeiramente acredita que Jesus é o Rei dos Reis e está reinando, sentado à direita do Pai hoje? Sim ou não? Mas você confia também que Ele pode entregar para você hoje a vitória que você tanto busca nele? Não faz como aquela mulher lá. Ela disse: eu acredito que o Senhor leva alguém. Mas quando ele disse: entra no carrinho, eu não, de jeito nenhum. Quando nós falamos confia, quando a gente diz isso para alguém, confia no Senhor, confia. Às vezes nem nós mesmos estamos acreditando naquilo que estamos falando. Dizer que é chegado o reino de Deus, sem viver esse reino, é muito fácil. A mensagem que diz que é chegado o reino de Deus, ela possui dois aspectos. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. O reino de Deus, o reino dos céus, por um lado, aponta para quê? Para a graça de Deus. Essa parte todo mundo gosta. A bênção de Deus, porque Jesus, ele conquistou tudo para nós na cruz do Calvário. Amém? Ele conquistou a graça, a bênção, o amor, a misericórdia. Mediante a fé, nós podemos alcançar tudo nessa terra. Só precisamos nos arrepender dos nossos pecados e caminhar uma vida com Cristo. Mas tem o outro lado também, que é o juízo de Deus. O reino de Deus, ele trouxe amor, ele trouxe misericórdia, ele trouxe graça, ele trouxe bênção, ele trouxe o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas ele trouxe juízo também. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. É o juízo de Deus. João Batista, quando ele veio, ele anunciou em sua pregação: é chegado o reino de Deus. E a gente precisa entender e sair daqui com o entendimento
que a nós foi dada a missão de anunciar esse reino que chegou. E eu pergunto para você, o que eu e você temos feito para anunciar o reino de Deus? O reino de Deus já chegou. É a presença do Espírito Santo hoje na terra. É a pessoa de Jesus, no qual, no nome dele, nós temos autoridade para expulsar demônios. Em nome de Jesus eu te repreendo. Em nome de Jesus seja curado. Mas aí, você tem feito isso? Ou você está esperando, como os judeus, ainda o Messias vir? Ele já veio. E agora? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel nessa terra? É fazer o que ele ensinou. E ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora, eu não posso pregar alguém que eu não conheço. Eu não posso falar o que eu nunca ouvi. E é onde entra a minha parte e a sua parte no reino do céu que já está na terra. Irmão, se eu e você crermos, todos os dias o Espírito Santo nos visita no nosso quarto. Se eu e você crermos, todos os dias nós podemos viver algo sobrenatural nessa terra. O problema é que a gente só acredita, mas não confia. A segunda palavra desse texto do Salmo 37 é deleitar. Ou seja, a sensação de agradar, de grande satisfação. O versículo 4 do Salmo 37 diz: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Como é que eu agrado o Senhor? Primeiro, para agradar o Senhor, eu preciso ter fé. Porque lá no livro de Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, eu preciso ter fé de que aquilo vai acontecer, de que o milagre vai acontecer, a provisão de Deus vai chegar. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. O nosso Mestre Jesus é a pessoa que nos dá esse melhor exemplo de como agradar o Pai. Sabe por quê? Ele diz, João 8:29, olha como se agrada a Deus. João 8:29 diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você tem feito o que agrada a Deus? Ou você tem feito somente o que agrada o teu próprio eu? Esse é o segredo para agradar a Deus, é fazer a vontade dEle em primeiro lugar. Para agradar a Deus, Hebreus 12:1-2. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo ou alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixa aí. Para eu agradar a Deus, eu preciso seguir o exemplo do Mestre. Eu preciso olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Não é o homem que me decepciona. Às vezes eu me preocupo com alguns irmãos que dizem: pastor, vocês são bênção, glória a Deus, eu amo vocês. Calma, que nós somos falhos e pecadores. Olha só para Jesus. Porque no dia que você encontrar em nós uma falha que te decepcione, não deixa de seguir para Ele, de seguir Ele, de olhar para Ele. Porque a alegria de Jesus não estava no momento, na circunstância que a maioria de nós só se alegra quando tem comida na mesa, na geladeira, quando alguém faz o que eu quero que a pessoa faça, ou quando Deus corresponde à minha expectativa. Se Deus não corresponder à minha expectativa, eu não me alegro nele. Só que Jesus era diferente. Ele olhava já
o que ele está vivendo hoje, sentado à direita do Pai. Ele sabia, ele tinha uma missão, e que essa missão ia ter início, meio e fim, e que ele ia voltar para o Pai. Você tem certeza que você vai voltar para o Pai ou não? Então passa nessa terra, suportando a cruz, desprezando a afronta de quem te afronta, e acredita que você vai reinar com Cristo. Irmãos, quando nós suportamos o processo de transformação e amadurecimento, como Jesus suportou, até chegar nos 30 anos do início do ministério dele, e não desistimos no meio dessa caminhada, irmãos, mas pelo contrário, nós insistimos, perseveramos, mesmo que esteja difícil, nós somos honrados, irmãos, em nossa fé. Olhe para a pessoa mais bonita que tiver aí do seu lado. Tem que ter alguém, irmãos. Tem que ter alguém. Olha para a pessoa mais bonita que está aí do teu lado. Fala para ela assim, ó, com voz de profeta. Diga: você vai continuar. Vai suportar a cruz. Vai desprezar as afrontas. E nunca vai desistir. Porque você e eu vamos reinar com Cristo. Aleluia! Para agradar a Deus, eu tenho que ter um coração quebrantado e contrito. Sabe? Uma coisa que atrapalha muito a vida da gente é o orgulho. O orgulho de reconhecer os nossos erros e nos rendermos a Cristo, a aceitar o processo de Deus na nossa vida. Esse orgulho atrapalha muito a vida da gente, a gente alcançar as bênçãos que Deus tem. Mas a Bíblia nos diz que aqueles que têm um coração quebrantado, que têm um espírito contrito, que estão dispostos a cumprir toda e qualquer coisa que Deus lhes pedir, sem resistência, ou nenhum tipo de ressentimento do que passou, esse alcança graça diante de Deus, alcança o favor de Deus. A gente precisa parar de querer fazer as coisas do nosso jeito, de querer fazer tudo do nosso jeito. Muitas vezes Deus está nos dando um direcionamento e a gente está olhando ainda para o passado, para o que já passou. E o Senhor está dizendo: eu quero fazer tudo novo. Eu quero fazer algo novo na tua vida. Você pode bater no peito e dizer assim, ó: eu dependo de Deus. E eu estou disposto a viver o seu propósito em obediência e amor. Irmãos, quando nós fazemos o bem ao próximo, ajudamos alguém, seja material, seja financeiro, irmãos, a gente ajuda tanta gente sem nenhum recurso financeiro. A gente pode ajudar tanta gente com uma palavra de conforto, com uma palavra, um abraço. Quantas pessoas nós salvamos muitas vezes do precipício, só com uma atitude de amor, de dizer: eu vou aí te fazer uma visita hoje, quero te dar um abraço. Tem pessoas que elas não querem ouvir, elas querem falar, elas só querem alguém que ouça a dor dela. E a gente pode servir a Deus de tantas formas, e a gente às vezes se prende a padrões, e deixamos de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Mas quando a gente caminha aqui no versículo 5, e ele fala, Salmos 37:5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Você verdadeiramente está entregando o teu caminho ao Senhor todo dia? Você está entregando? Você está dizendo: Senhor, hoje que seja feita a tua vontade? Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Senhor, eu vou fazer o que for a tua vontade. Entrega. A entrega, ela está muito relacionada à primeira palavra. Só entrega quem confia, irmãos. Porque se existe confiança,
no Jesus que eu e você servimos, a entrega da sua vida, ela vai ser total todos os dias. Você não vai duvidar do que Ele vai fazer, do que Ele pode fazer. Quem tem a capacidade, irmão, de entregar a sua vida nas mãos de Jesus e confia no que Ele vai fazer, pode ter certeza que você é uma pessoa realizada em Cristo Jesus. Entrega e confia. Só entrega quem confia naquele em que você está entregando. Então, falar de entrega é falar da pessoa de Jesus, que foi o nosso maior exemplo. Você acha, irmãos, que Jesus, Ele foi morto porque os sacerdotes o prenderam? Você acha que Jesus foi morto porque o Sinédrio o sentenciou? Você acha que Jesus foi morto porque Pilatos o entregou? Ou porque os judeus o acusaram? Ou porque Judas o traiu? Ou porque Pedro negou? Não. Jesus não foi morto por causa de nada disso. Tem gente que acha que sim. O que levou Jesus à cruz foi o meu e o teu pecado. Você tem consciência disso? Que hoje eu e você estamos usufruindo de uma família abençoada, de uma igreja para congregar, de uma fé que nos motiva a perseverar, a acordar e a continuar lutando todo dia, porque um dia Jesus, Ele entregou a vida dele naquela cruz do Calvário por mim e por você. O que matou Jesus foram os nossos pecados. Isaías 53, no versículo 5 vai dizer: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que levou Jesus à cruz foi a minha e a tua vida. É para hoje nós termos o privilégio de vivermos o melhor de Deus nessa terra, irmãos. Para entender o reino de Deus nessa terra, para viver o ID do Senhor, eu não preciso de padrões religiosos. Entenda isso. Se você quer servir a Deus, se disponha, seja um voluntário. Essa igreja tem ministérios dentro dela para tudo que você quiser fazer ou trabalhar para Jesus. Nós queremos aqui implantar um ministério de evangelismo e ação social que funcione, não só de papel, mas que a gente possa fazer o que Jesus fazia, porque é chegado o reino do céu na terra. Agora, o que adianta eu receber tanto e não entregar nada? Eu preciso entregar. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E o que você tem feito para Ele, por Ele? Só se alguém chamar? Só se alguém disser vai, faça? Não. Você tem que dizer: eu quero fazer algo. Procura a liderança, se dispõe, faça algo. Faça a diferença, faça o que Jesus fez. Ele não esperou nada, Ele obedeceu um chamado, o mesmo chamado que eu e você temos. Irmãos, Ele disse que nós viemos para fazer o mesmo que Ele: libertar cativos, orar e o enfermo ser curado. Quantas pessoas você orou essa semana para ser curado? Quantas pessoas você ligou dizendo: eu vou aí te fazer uma visita? Quantas pessoas você se dispôs a ajudar? O que você está entregando no reino de Deus? O reino de Deus somos eu e você nessa terra, fazendo o que Jesus fez. Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Ele era diferente de mim, de você? Não. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, para mim esse versículo é a chave de uma vida com Cristo. Porque se eu estou dentro de uma igreja e eu não consigo declarar isto com fé e confiança, eu ainda não entendi nada do Evangelho de Jesus Cristo na terra. Se eu ainda estou vivendo o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, não estou crucificado com Cristo. E ainda continua vivendo eu de eu mesmo. E Cristo não vive em mim. Precisamos viver, irmãos, esse Evangelho. Não adianta a gente estar aqui. Tem gente, sabe, poderia estar aqui uma pregação, só fogo. Aí sabe o que acontece? Você não entende nada, todo mundo grita, todo mundo cai, todo mundo pula, todo mundo salta. Quando você volta para casa, você só murmura, só reclama, nada presta, não mudou nada, não aconteceu nada na tua vida. A transformação, ela tem que ser aqui. Eu preciso entender que eu dependo de Cristo. Eu preciso ser transformado. Eu preciso declarar essa frase como Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como é que Cristo vive em mim? Quando eu deixo de fazer somente o que eu quero para fazer o que agrada ao Pai. Se Paulo podia crer nisso, que ele foi crucificado, eu e você também podemos crer dessa forma. Paulo escreve como se isso fosse algo comum. Hoje em dia, infelizmente, isso não é comum. Sabe por quê? Porque a maioria só querem ter Jesus para satisfazer algum desejo, alguma necessidade pessoal. É duro de dizer isso, mas é verdade. Quando não tem nada, Jesus não presta. Quando tem tudo, Jesus é bom. Quando vem a doença, Jesus fica de lado. Mas quando vem a cura e o milagre, Jesus é maravilhoso. Paulo viveu tudo que você possa imaginar de afronta, de decepções, de rejeição. Em nenhum momento ele saiu batendo o pezinho, gritando, fazendo beiço. Não. Ele disse: espera lá, eu sei quem eu sou. Eu já estou crucificado com Cristo. Ele entendeu. O que falta para eu e você entendermos? Que a gente não precisa de padrões religiosos. A gente precisa fazer o que está na nossa frente para fazer. Em algum momento nós, irmãos, precisamos reconhecer se verdadeiramente a gente está vivendo o que Deus quer que a gente viva, ou se eu só estou na igreja porque eu estou precisando de algo da parte de Deus. A mesma fonte, ela não pode produzir água doce e água amarga. E eu posso te provar isso. Tiago capítulo 3, versículo 9. Você não pode, irmãos, tem gente que tem uma língua tão suja, que fala tanto, sabe? E não estou nem falando de palavrão não, isso é o de menos. Eu nem era cristã e minha casa nunca teve palavrão, graças a Deus. E hoje com Cristo, menos ainda, que não me edifique nada. Mas tem pessoas que têm prazer em amaldiçoar os outros. A Bíblia diz: com a língua bendizemos a Deus, ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte?
Aí eu pergunto: se você tem essa boca suja ainda, que amaldiçoa na primeira oportunidade, que xinga Deus, xinga o próximo, xinga o pastor, xinga a pastora, xinga o irmão, porque alguma coisa saiu fora do padrão do que você queria, você está totalmente fora do evangelho. Você não entendeu nada ainda. Você precisa morrer para o mundo. Você precisa morrer para o teu eu e nascer verdadeiramente em Cristo. Você pode ser velho na fé, velha na fé, mas não entendeu nada. E é por isso que às vezes ficamos rodando no deserto, porque não entendemos ainda que eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Entenda uma coisa: ficar no pé da cruz dizendo Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, não ajuda nada. O que nós precisamos fazer é subir lá na cruz e se entregar como Jesus se entregou, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, que não seja feita a minha vontade, aqui na terra, sendo do jeito que eu quero, mas a tua vontade que está nos céus. Foi na cruz que Jesus venceu os principados e as potestades. Foi lá na cruz. Tem gente que não quer ir para a cruz, porque lá na cruz tem que sacrificar, lá na cruz tem que renunciar. E eu não renuncio, porque é do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu só presto se for assim, porque eu sei o que é melhor. Desculpa te dizer, mas você não sabe de nada. Quem sabe de tudo é Deus. E Ele usa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. E na tua vida, no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua vida familiar, só entrega e confia, descansa e espera com paciência no Senhor. Então usa a tua boca aí para profetizar aí logo na vida desse irmão lindo aí do lado. Diz assim para ele: a partir de hoje, você vai declarar pela fé, todos os dias: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E por fim, fica de pé nessa noite. Eu quero te dizer as duas últimas palavras. Salmos 37, versículo 7. Profético, 37, 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Coloca na Almeida Corrigida e Fiel, por favor. ACF. Descansa no Senhor e espera nele. Essa é a palavra para o teu coração nessa noite. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Irmãos, não importa quem está prosperando, quem sabe está lá, que acha que está bombando, não interessa. O reino de Deus, a primeira coisa, não é para haver comparação com ninguém. Quem sabe mais, quem prega mais, quem conhece mais, não existe isso. Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser mestre, sirva. Primeiro sirva, primeiro aprenda a servir. Quem te coloca no lugar que você merece é Deus. Só seja servo. Descansa no Senhor e espera nele. Confia nele, irmão. Não duvida. Quando se confia em Deus, se deleita e entrega a sua vida nas mãos dele. Há descanso para a tua alma. Há descanso para a tua alma. Deixa eu te contar um segredo eterno. A vida que Deus tem para nós é cheia de descanso, é cheia de paz, é cheia de alegria, é cheia do poder do Espírito Santo, e é cheia de santidade principalmente. É uma vida que não conhece derrota. Porque o fato da gente estar sendo provado, estar passando por uma enfermidade, o fato da gente estar passando situação financeira de escassez, o fato da nossa família estar um pouco desajustada, não quer dizer que isso é derrota. Quer dizer que você está sendo tratado. Quer dizer que Deus está te moldando, te capacitando para chegar num lugar muito mais alto do que você pode imaginar. E aí eu te desafio hoje
a fazer algumas perguntas para ti mesmo nessa noite. Pergunta o seguinte: você tem vivido essa vida de descanso, de bênção, de paz, mesmo no meio da luta? É esse tipo de vida que você tem vivido? Você tem sido justo como Jesus era justo nessa terra? Ou você anda julgando o que não cabe a você julgar? Você tem perdoado como Jesus perdoou aqueles que traíram Ele, que acusaram Ele? Você tem sido humilde como Ele foi nessa terra? Você tem amado como Ele amou nessa terra? Você tem sido manso e humilde de coração como Ele foi nessa terra? Você tem vencido o pecado pelo poder da palavra? Se a resposta for sim para todas essas perguntas, muito bem, eu te digo que você está no nível maravilhoso com Deus. Mas se não, se você reconhece que está faltando muita coisa ainda para responder sim para essas perguntas, eu te digo que eu e você precisamos nos humilhar ainda na presença de Deus, continuar trilhando o nosso caminho, nos rendendo todos os dias a Ele. E eu te digo mais: se na tua vida ainda existe inveja de alguma situação ou pessoa, incredulidade, você não acredita totalmente que Deus é capaz de fazer, de realizar, se existe crítica, se você não consegue orar, tem falta de oração na tua vida, se falta consagração, se tem vivido em adultério, se tem vivido em prostituição, se você ainda é muito apegado a bens materiais, se você é muito apegado ainda a bens materiais, se os teus pensamentos ainda são impuros, se você ainda pensa muita pornografia, indecências, se existe dureza no teu coração ainda, se você não consegue ter prazer em ler a palavra de Deus ainda na tua vida, e se ainda existem pecados encobertos que você esconde a 7 chaves e não libera isso por nada, eu quero te dizer que nessa noite o Senhor escolheu esse lugar, esse altar, para promover algo extraordinário na tua vida aqui. E você pode hoje fazer a escolha, dizer, romper com os padrões religiosos e se render aos pés de Jesus e crucificar as tuas paixões e os teus desejos de uma vez por todas, para você alcançar uma vida que confia, entrega, se deleita na presença do Senhor, descansa e espera com paciência nele. Nós vamos louvar, nós vamos adorar a Deus nesse momento. E durante esse louvor, se você for tocado pelo Espírito Santo, de vir aqui à frente, a primeira coisa que eu quero te dizer, nunca vai ser vergonha eu e você chegarmos no altar dizendo, Senhor, eu reconheço que eu preciso de transformação em muitas áreas da minha vida. Essa é a maior vitória que você pode alcançar na tua vida, é quebrar o orgulho, é quebrar os padrões humanos, para viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Se você for tocado, eu peço que todos os intercessores venham aqui para frente, e você pode começar a adorar, você pode vir aqui na frente, entregar tudo no altar para Ele. Aleluia.